Boa tarde novamente, crianças. Agora a profa vai contar para vocês um conto da Vaca Encantada e da Maria. Esse conto eu ouvia quando eu era criança, quando eu vivia lá no sítio da minha avó, Dona Nazária. Vamos ver o que acontecia lá na fazenda? Ah, professora, como que era? A minha avó, todos os dias à noite, após fazer a janta, ela sentava num banco na varanda, era um banco bem enorme, e as crianças sentavam em volta e falavam: "Ô, Dindinha, vovó, conta a história da vaca encantada", e assim ela começava. Certa vez, numa fazenda bem distante, vivia uma menina chamada Maria com seu pai, e que era viúvo, pois a sua esposa havia falecido. Mas certa vez, esse senhor se casa com uma mulher, a qual traz também uma menina, que se chamava Helena. Helena não gostava de trabalhar, então a madrasta, tudo que tinha que fazer na casa, ela colocava Maria. Maria, desde pequena, aprendeu a cozinhar para os peões, a lavar as roupas, a cozinhar para toda a casa, limpar, lavar as vasilhas e até fiar, porque era um ofício daquela época. Fiava e tecia alguns panos para fazer roupa para os demais da casa. Pensa que menina trabalhadeira, ainda tão pequena. Mas a Maria só tinha uma vaca, porque a madrasta não aceitava que o pai desse presente nenhum para a Maria. E tudo que a Maria tinha, ela retirava e dava para a sua filha. Mas certa vez, a Maria estava a chorar, pois se ela não terminasse o serviço todo da casa, a madrasta ia dar um castigo e às vezes ela até apanhava da mesma. Foi então que a Maria estava chorando e a vaca se aproximou. E a Maria, quando viu, a vaca estava a falar: Oh, Maria, me dá esses algodão que eu vou arrumar para vocês. A Maria descobriu que a sua vaca era encantada. Foi então que a vaca engoliu todo o algodão e quando a Maria percebeu, a vaca tinha colocado todo o algodão para fora, já todo fiado, aquelas linhas mais alvinhas. E a vaca falou: "Traz as vasilhas que eu vou lavar." E a vaca pegava as vasilhas e passava a língua e limpava as vasilhas que ficava toda limpa. Menino, mas que vaca, hein? Essa vaca era mesmo encantada. Só que certa vez, sabe quem que descobriu o segredo da vaca? A Helena. Malvadinha, hein? Foi logo contando para tua mãe. Aí a madrasta de Maria chegou lá no seu pai e disse: "Ô, meu marido, eu hoje quero comer uma carne de boi, só que eu quero uma carne de uma vaca." "Ah, de vaca, é. Eu não quero carne daqueles bois gordos, não. Eu quero de uma vaca. E tem que ser de uma vaca especial. Tem que ser a da Maria." E aí o homem virou e falou: "Mas mulher, a Maria só tem aquela vaca. Como que eu vou abatê-la? Coitada da Maria." E a mulher insistiu até que o marido foi lá e matou a vaca. E a mulher disse para o seu esposo: "Agora eu quero que a Maria vá até o rio lavar as tripas da vaca." Era tudo aquilo, né? O estômago da vaca, né? O intestino da vaca, isso que eles chamavam de tripa, tá? É tudo aquilo que faz parte do sistema digestório lá da vaca. E a menina pegou aquela baciona, colocou na cabeça e foi lá pro
rio lavar esse estômago da vaca lá, né? Aquelas coisas. E ela foi lavar, estava lavando, cantando, triste, mas assim, chorava, né? Cantava triste, assim, minha vaca foi embora, né? Mataram a minha vaca. Aquela melancolia, aquela tristeza. Foi então que veio uma correnteza e o estômago da vaca, né? Que a minha avó falava que era tripa, foi escorrendo assim no rio e a menina foi atrás e foi correndo. De repente, ela viu uma senhora toda machucada, com aquelas feridas nas pernas, e a menina foi, pegou aquilo, né, aquilo que ela estava lavando, pôs na bacia e foi ajudar aquela senhora. Pobre senhora, a senhora precisa da minha ajuda. E foi, pegou umas ervas, foi, né, fazer ali o curativo, limpou a casa da senhora. E assim a menina vinha embora contente da vida quando ela encontra, sabe quem? Um senhorzinho que estava doente também. E ela ajuda aquele senhorzinho, leva ele, né, lá para a casinha dele, faz a comida, dá a medicação para ele, natural, lá das ervas que ela sabia, e cuidou muito bem daquele senhorzinho. Quando ela volta para casa, a madrasta estava com raiva, estava furiosa, pois a menina havia demorado muito, tinha ficado o dia todo lá pro rio, lavando aquelas coisas de vaca lá, né? O sistema digestório da vaca. E aí a menina corre e entra pra dentro e a madrasta começa a falar com ela que ela era uma porrada, que ela era lenta, que ela era aquilo, e ela começa a rir. E quando ela começa a rir, aparece uma estrela de ouro bem aqui, olha, bem nessa região aqui, frontal da cabeça da criança, da menina, né, que a gente chama assim da face, na testa, né, e a menina ria e caía ouro, e foi caindo ouro da boca da menina. E a madrasta, ri Maria, vamos rir. E a Maria ria e ia caindo aquele ouro. Só que tem um porém, a madrasta era muito invejosa. Ela não aceitava que aquela bênção era da Maria. Aí, então, ela pediu para que o marido dela matasse outra vaca e que agora fosse a da filha dela, que tinha muitas vacas. E a menina fosse também lavar o sistema digestório lá da vaca, lá no rio, né? Criança, aconteceu. A Helena foi também para o rio para lavar ali o sistema digestório da sua vaca. Só que aí, como ela era um pouco assim, não gostava muito de trabalhar, ela ficou ali, intertida ali, esperando que alguma coisa acontecesse de bom. Mas como não aconteceu, ela resolveu descer um rio abaixo e foi andando ali com a bacia na mão e aquelas coisas para lavar. Foi então que aquele digestório da vaca começou a rodar no rio. E ela foi atrás, e aí ela pegou tudo aquilo, colocou numa vasilha e ia voltando quando avistou bem que longe uma casinha. E ela chegando naquela casinha, ela entrou e viu que estava tudo arrumadinho, que tinha uma senhora deitadinha ali na cama. Aí o que ela fez? Ela bagunçou a casa da senhora todinha. E mesmo a senhora estando doente, ela não fez nada. E foi embora. Chegando na outra casa, que havia um senhorzinho também na mesma situação, ela também não fez nada. Fez até uma coisa muito feia lá na aguinha do senhor. E aí foi embora, sujou a água. Ele bagunçou tudo e foi embora. Chegando em casa, quando a mãe foi perguntar por que havia demorado tanto, ela começou a rir, pensando que dali caísse coisas, né, riquezas, ouro. Mas foi muito, pelo contrário, era algo muito fedido, era como se fosse fezes. E fedia, e a mãe dela ficou muito brava com ela.
fecha a boca, Helena, fecha a boca. E a Helena fechou a boca. Só que aí, sabe o que aconteceu? A mulher ficou muito desesperada e mandou pegar a Maria e enterrar bem longe uma toca que tinha debaixo do chão, lá num lugar na fazenda. E aí ela tampou a Maria lá e colocou um monte de graveto para ninguém ver que a Maria estava ali naquele buraco. Só que ali havia muito mato. E um dia, o marido dela, voltando do passeio, pergunta a ela o que havia acontecido com a Maria. E ela fala, a Maria fugiu, foi embora. E ele mandou procurar a Maria, mas não encontrava. Foi então que um dia ele mandou o seu rapaz lá que fazia a limpeza, né, dos pastos, que capinava os pastos, roçava os pastos, que fosse limpar lá naquele lugar onde a Maria estava, só que o pai não sabia. Então foi assim que o rapaz, quando ele ia cortar a planta que havia nascido lá no lugar onde a Maria estava lá, já quase a morrer, a Maria cantava, capineiro do meu pai, não corta o meu cabelo, na moita de figueira, onde a minha madrasta mandou me enterrar, só passarinho, porque os passarinhos lá e comia, e aquela moita que havia nascido lá era na verdade o cabelo da Maria, que havia crescido lá fora, lá no lugar onde ela estava. E aí o homem ficou muito assustado e foi correndo chamar o seu patrão. Quando o patrão chega, que ouve aquela voz, capineiro do meu pai, não corta meu cabelo, onde a minha madrasta me enterrou, só passarinho da moita da figueira. Então o pai manda o capineiro desenterrar lá, tirar todas aquelas coisas que havia escondido e retira a Maria de lá. A Maria quase morta. E leva a Maria para casa e começa a hidratá-la, dá comida. E a Maria conta toda a história pro pai. E o pai manda essa madrasta embora. Coloca ela numa carruagem e fala, vai embora. E colocou todas as malas dela. E não quero te ver mais. E assim acabou-se a história. A história que a dona Nazária contava. Um abraço, crianças!